né? Que o Senhor venha nos abençoar, né? O Senhor, Ele nos prova de todas as formas para ver se nós estamos alinhados ao Senhor, né? Eu falei que assim, eu penso assim, o Senhor não vai dar tempo de eu chegar, né? Porque eu falei que a Nacelle, que eu estaria aqui, e esqueci que eu tinha um compromisso, né, de um trabalho, né, à tarde. E esse trabalho eu ia parar mais cedo, e foi só enrolando o tempo, o horário, e eu falei, Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, não é nem com a irmã, me faz chegar a tempo, né? E eu estava a uns 12 quilômetros daqui de Miraí, né, na roça, trabalhando, e eu falei, Senhor, não importa como eu vou chegar lá, cheirando salgado, se eu vou chegar lá de uma forma, mas eu vou chegar na tua casa para fazer, porque quando nós fazemos um compromisso com o Senhor, não importa como nós chegamos, o importante é nós chegar, né? O importante é nós obedecer ao Senhor, né? Para a glória do Senhor. E aqui o Senhor fala só apenas no primeiro, né? Que fala assim, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Mais embaixo, no 14, diz assim, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola deriva com as suas próprias mãos. Até aqui só, igreja. E quando eu chegava do lado da roça, eu vim com uns 15 minutos de moto, cheguei em casa, só troquei de roupa, confesso para os irmãos, e vim para a casa do Senhor. E quando eu chego em casa, meu esposo lá no aparelho de nebulização, com muita falta de ar, e eu falei, Senhor, toma conta, porque meu compromisso é com o Senhor, e eu tenho que ir para a sua casa. E eu sei que quando nós viemos fazer a obra do Senhor, o Senhor, Ele cuida dos nossos. Quando nós saímos para fazer a vontade do Senhor, o Senhor, Ele visita o nosso lar, Ele visita a nossa casa, Ele visita os nossos filhos. E aqui, quando eu cheguei, que o Senhor falou comigo assim, eu tinha trago uma outra palavra que eu tinha meditado já na outra palavra. O Senhor falou assim, filha, não adianta você pregar o que você está lendo aí, o que você entende, o que os outros já fizeram. Você tem que falar aquilo que Deus fez na sua vida. Você tem que edificar a minha casa. Você tem que edificar aquilo que eu tenho feito. E isso a irmãzinha ali conta o testemunho do que Deus fez na vida dela, né? Então, assim, é tudo Deus confirmando a presença dele neste lugar. E o Senhor fala para mim e para você nesta noite, renova a sua aliança, porque Jesus, Ele está voltando, Jesus, Ele está te corrigindo, você está passando por um processo, porque Deus quer que você chegue mais próximo dEle, Deus está te passando por um processo, porque se tudo estiver no caminho, tudo estiver no bem bom, nós esquecemos do Senhor. E eu vou contar um testemunho para os irmãos do que Deus fez na minha vida, do que Deus tem falado comigo. Ontem eu pude falar um pouco ali em Muriaé, na igreja ali em Muriaé, e Deus tem me cobrado, porque o Senhor falava comigo que através da minha vida vai ter muito conserto dentro da casa do Senhor, porque aquilo que Ele fez eu passar é para mim contar, para que muitas mulheres não façam o mesmo. Então, igreja, o Senhor tem colocado no meu coração, né, ser sábia dentro da minha casa. Eu já ouvi uma palavra do Senhor falando também aqui nesse mesmo lugar, uma irmã pregando sobre a mulher sábia edifica a casa dela. E o que o Senhor tem falado no meu coração serve para mulheres, serve para homens. Vai aonde? Comece a examinar aonde você está precisando consertar com o Senhor. Aqui o Senhor fala, né? Eu tinha até marcado aqui, num lugar aqui que fala sobre conserto, que fala, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo altério serão abatidos. O que está torcido se endireitará, né? E o que é áspero se aplanará. Então, igreja, o Senhor está falando para nós, vamos consertar. Vamos renovar nossa aliança. Quantos já perdeu a intimidade com o Senhor? Já não tem mais aquele ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Eu estava falando para as irmãs que eu tive uma experiência muito grande com Deus. Semana passada,
eu fui a um monte, mas eu não fui para orar. Eu fui a trabalho num lugar, mas Deus estava me levando ali porque Ele precisava falar comigo. Porque o Senhor falava assim: quanto tempo você não me busca nos montes, como você buscava? Quantos mais não tenho mais o primeiro amor? Quanto mais não tem mais aquela intimidade, aquela vontade de buscar o Senhor nos montes, nas madrugadas, na oração, não tem mais forças para buscar. E ali o Senhor me levou naquele lugar, foi num domingo de manhã. E eu comecei ali a palestrar com o Senhor, olhando para aquele lugar. E eu comecei a questionar com o Senhor. Eu sozinha ali em cima, eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, olha quantas pessoas eu já subi neste lugar. E o Senhor foi me levando as pessoas que eu subia para fazer campanha. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, por que todas elas receberam o que nós viemos buscar e eu não recebi a minha bênção até hoje? Eu ajudei fulano nessa campanha e o Senhor abençoou. Eu ajudei fulano nessa campanha e o Senhor abençoou. E quando eu acabei de falar com o Senhor falou assim: filho, agora escuta. Olha onde fulano está, ela está na posição. Fulano está também nessa posição e você está onde? Todas aquelas que você buscou está na posição e você está na mesma posição do que você buscava. Sabe por que Deus não me entregou? Porque eu saí fora dos caminhos do Senhor. Não que eu voltei para o mundo, mas deixei de buscar como eu buscava. Eu deixei de fazer como eu fazia. E Deus só vai me entregar quando eu estiver na posição do jeito que Ele quiser. Deus não vai me entregar a bênção de qualquer maneira, porque se Ele me entregar, eu não vou saber cuidar. Às vezes você fala assim: Senhor, por que eu não recebi? O Senhor me lançou uma promessa e eu estou esperando a promessa. E o Senhor fala para você nesta noite, como Ele falou para mim: entra na posição que você estava quando você pediu. Entra na posição que você está quando eu te prometi. Porque a sua bênção está só parada. Eu não tirei ela de você. Ela só está esperando você ter intimidade, entrar na posição que você estava. E ali eu comecei a falar com o Senhor, né? Foi me dando aquela tristeza, porque eu senti que o Senhor tem saudade de mim, de como eu fazia. Quantos de nós buscava de uma forma que hoje não busca mais? Nós estamos relaxando na obra do Senhor. Nós estamos colocando tudo como prioridade, menos o Senhor. Sendo que é Ele que nos dá, né? A melhor parte é Ele. O principal é Ele. E nós começamos a colocar. E o Senhor ali falou comigo assim: tá vendo, filha? Tá tendo escola dominical. Em vez de você estar lá, você está aqui, ó. Correndo atrás de bens materiais. Trabalhando por bens materiais. Então o Senhor falou comigo dessa forma. E o Senhor falava: Ele está voltando. E se eu não estiver na posição, eu vou ficar, igreja. Porque eu tenho um chamado, você tem um chamado. E Deus vai falar: filho, eu entreguei isso na sua mão. Quantas vidas estão deixando de estar na minha casa, na minha presença, porque você parou. Eu te entreguei. É suas. É sua responsabilidade. E foi depois daquele dia. Às vezes as pessoas entram dentro da casa do Senhor e saem da mesma forma que entrou. Quando nós tivemos uma festividade maravilhosa, linda aqui neste lugar. E que às vezes as pessoas se acham tanto, que está tão na posição, que quando Deus chama, tem vergonha de vir aos pés do Senhor. Tem vergonha de levantar e falar assim: eu preciso de oração, eu preciso do Senhor. Porque acha que está, né? Tem algum cargo, tem alguma coisa, está na igreja todo dia, acha que tem mais Deus do que o outro. E naquele dia, acho que foi, não me lembro se foi o último dia da festividade, quando Deus usou uma irmã e falou assim: quem quer voltar ao primeiro amor, voltar a fazer as obras como fazia antes, vem aqui na frente, porque Deus vai te renovar. Que Deus vai te renovar. Muitos não vieram, mas para a glória de Deus, Deus me trouxe aqui neste lugar, me deu força para estar vindo aqui na frente. E eu falei com a Nacélia, ainda falei: Nacélia, Deus te usou ali para mim. Porque eu estava sentado naquela cadeira ali, eu estava sentindo tanta dor, mas tanta dor,
que eu estava suando frio. E eu já estava com vontade de ir embora, porque eu não estava aguentando ficar sentada de tanta dor. E quando aquele irmão me chamou aqui na frente, que eu vim, que ela começou a orar, que eu fui ao chão, Deus ali me renovou de uma forma, irmãos, que vocês não têm noção do que Deus fez com a minha vida. Deus ali palestrou comigo: filha, estou eu te levando ao primeiro amor novamente. Estou eu te levantando novamente. Às vezes a gente acha assim: Senhor, né? Eu vou para a tua casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas às vezes a gente não está na posição do jeito que Deus quer. E ali Deus começou a trabalhar comigo. E eu falei: Senhor, me renova todos os dias, porque eu quero fazer a tua obra. Eu quero estar perto, eu quero morar no céu. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. E ali Deus começou a tratar comigo sobre a mulher sábia. O Senhor falava comigo sobre, né, os nossos esposos. Né, nós temos que ser submissas a nossos esposos. E o Senhor falava assim: filha, você é submissa a seu esposo, mas você é o coração do meu lar. Né, porque nós somos o coração da nossa casa. E nós temos que buscar pela nossa casa. E ali eu comecei a palestrar com o Senhor, comecei a falar com o Senhor. E o Senhor falava assim comigo, que era para mim abrir mão de coisas materiais. Né? Até falei ontem para os irmãos lá, vou convidar os irmãos aqui também, em nome de Jesus. Né? Porque eu falo que às vezes nós damos prioridades para os que estão lá fora, e esquecemos que os que estão dentro da nossa casa. E o Senhor começou a palestrar comigo sobre isso, né? A parte de mulher sábia. Eu não sei se aqui tem irmãs assim, que tem coisas dentro de casas, que é só para as visitas, é só para o final de ano, é só para uma festa, aquela toalha bonita, aquelas vasilhas bonitas, né? Aquele prato que o esposo gosta, não pode ser feito o dia que ele quer. Tem que ser feito o dia que eu quero, que chega uma visita, né? Para preparar para o outro. E o Senhor começou a falar comigo aí, igreja, que primeiro é os que estão dentro da minha casa. Primeiro eu tenho que tratar dos meus, né? Porque nos momentos difíceis, quem vai estar do meu lado vai ser eles, né? E o Senhor falava comigo, porque os irmãos alguns sabem aqui que eu gosto muito de xícaras. E eu não abro mão eu não usava a minha xícara de forma alguma. Não deixava nem mesmo limpar a minha estante para não colocar a mão na minha xícara. E o Senhor começou a palestrar comigo sobre isso. Teve um dia que uma amiga minha falou comigo assim: eu vou na sua casa, faz um café que eu vou na sua casa tomar um café. E eu falei para o Fernando assim: Fernando, o que eu vou arrumar? Porque ela não toma café no copo. Eu vou ter que pegar uma xícara. E eu falei: Senhor. Aí depois eu sei o que aconteceu, que ela não foi. Eu falei: graças a Deus, ela não veio para mim não ter que tirar as minhas xícaras. Olha para você ver como que a gente idolatra coisas dentro da casa da gente que faz mal para a nossa alma, faz mal para o nosso lar, faz mal para a nossa família, né? E eu falei assim, e lá em casa eu confesso que eu estava usando muito aqueles copinhos de requeijão. Depois eu comprei aqueles copinhos americanos. Vocês podem rir porque eu apanhei bastante. Aqueles copinhos americanos. E era só enquanto colocava na cozinha. Quebrava. Eu falei: eu não vou colocar minha xícara. Vai quebrar minha xícara tudo? Não vou colocar. Chegava aniversário, Natal, eu já falava: não esqueça da minha xícara. Tinha que me dar de presente xícara. Eu tenho bastantes. E ali o Senhor começou a palestrar comigo. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso, para mim tirar isso, porque não estava sendo bom. E o Senhor falava comigo: filha, te dei porque eu gosto de você e eu sei que você gosta. Te dei para você sentir os prazeres do que você gosta. E você não usa. E se eu te buscar, quem vai usar? Você não dá para os seus. E depois, quem vai usar? E aí eu, com o meu egoísmo, fui lá, tirei uma xícara. Falei: vou colocar uma na cozinha. Uma. E eu peguei aquela xícara.
Falei, eu vou tomar o primeiro café com leite. Peguei uma grande, não peguei as bonitas também não. Peguei uma grande mais feinha. Falei, vou tomar o café com leite e vou colocar uma xícara lá, porque já não tinha copo na minha casa mais. Era só o requeijão. Quando eu coloquei o café com leite, a caneca quebrou toda. Aí o Senhor falou comigo de novo. E se fosse o seu esposo, o que você ia falar? E se fosse as suas filhas, o que você ia falar? Porque se fosse eles, com certeza eu ia brigar. Eu não sou hipócrita. Com certeza eu ia falar alguma coisa. Então Deus fez eu ver que eu erro, que eu peco, que eu sou falha, que da mesma forma que eles poderiam fazer, eu também poderia. E Deus fez eu ficar cara a cara com a minha estante e falou assim, tira a que você mais gosta e coloca na cozinha. E ali eu fui, igreja. Eu olhava para uma, eu olhava para outra. Essa eu não vou tirar, essa eu não vou tirar. E fui olhando, e fui olhando. Aí tirei um, o Senhor falou, não é essa. Eu tirava, o Senhor, não é essa. Até tirar aquela que Deus queria que eu tirasse. E eu confesso para os irmãos, até umas 2 semanas que isso aconteceu e não quebrou nenhuma até hoje. E o Senhor tem falando para mim, para você, tira o seu melhor. Usa com a sua família. Prepara aquele jantar. Prepara aquele café da manhã. Coloca aquela melhor toalha, porque a sua família é digna de ter o melhor dentro da sua casa. A sua família é digna de receber, porque Ele te colocou, Ele te deu como família, Ele te deu para você cuidar, Ele te deu o melhor para você. Então cuida como Deus quer que você cuida. E às vezes nós, eu falo porque isso já aconteceu na casa da minha mãe. Eu não sou muito disso não, mas eu já vi muito isso acontecer. De você chegar uma visita, você ir lá, comprar as coisas, preparar aquele prato, uma coisa diferente. E depois o resto da semana, comer arroz com feijão, uma verdura, porque não tem a carne para fazer, não tenho nada de melhor. E às vezes, quando a nossa família pede alguma coisa, a gente não tem coragem de fazer. O Senhor falava para mim, igreja, eu apanhei bastante. Glorifique a Deus, porque o Senhor fala, aceite a correção do Senhor. Nós estamos para morar no céu. Nós estamos vivendo os últimos dias. E às vezes isto vai fazer eu e você impedir de entrar no céu. E o Senhor tem falado, aprende, filha, a ouvir mais e falar menos. Porque às vezes nós falamos muito. O Senhor falava, igreja, quantas das vezes chega uma pessoa na sua casa, isso acontece, às vezes entorna um café na mesa, entorna alguma coisa no chão, o que nós falamos? Ah, não tem problema não, depois eu limpo. Ou pega o pano, vai lá e limpa. E quando é o esposo, alguém da família, nossa, mas você é muito pouco, acabei de colocar isso aí, essa toalha estava limpinha, olha aí, você sujou tudo. Não é dessa forma? Tem muita gente que faz igual eu fazia. Tem muita gente que é desse jeito. Às vezes entorna um carocinho de arroz, já começa a brigar por causa daquilo. Então, igreja, o que o Senhor falava no meu coração, endireitai, conserta, enquanto é tempo, renova a sua aliança com o Senhor. Quantos já não ouvem mais a voz do Senhor dentro de casa? Quantos já não ouvem mais, não tem intimidade mais com o Senhor? Quantos já não tem mais essa intimidade, não tem identidade com o Senhor mais? Já não conhece mais a voz do Senhor? E o Senhor falava mais, igreja. O povo está dando muita glória para Satanás, para o devorador. Está dando muita prioridade para ele. Está exaltando ele dentro de casa. Porque às vezes, quando chega no final do mês, ou quando recebe o seu pagamento, o dinheiro não deu para nada. O que está acontecendo? Fiz compra, só veio um pouquinho. Meu dinheiro já acabou. Mas vai olhar onde você enfiou o seu dinheiro. Vai ver o que você comprou além do que você ganha. Vai ver as contas que você dividiu no cartão. Vai ver aquilo que você comprou que está lá guardado e nem usou ainda. Será que tinha necessidade? Será que precisava ter comprado aquilo?
Será que precisava aquela roupa nova que chegou na vitrine ali? Ah, porque fulano tem, eu tenho que usar? Será que precisava disso? Será que é o devorador mesmo que está entrando dentro da minha casa? Ou será que é meus olhos e minhas mãos? Ou será que é a minha vontade? Porque nem sempre é o devorador, não. E estão dando glória para ele. Ele está lá, ó, só batendo palminha. Mais um que me adorou, ó. Mais uma. Mais uma. Aí compra na loja, vai lá e compra. Chega no dia de pagar, não tem o dinheiro. Aí o que o dono da loja fala? Ah lá, o crente veio aqui, comprou e não pagou. Olha os crentes lá, ó. Envergonhando o nome do Senhor. Envergonhando a casa do Senhor. Porque é a primeira coisa que acontece quando isso acontece na vida da gente. Eu sei que obstáculo, eu sei que dificuldade todo mundo tem, eu sei que imprevisto acontece na casa de todo mundo, mas nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Porque o Senhor, Ele está olhando para mim, para você, e Satanás, ele está ao nosso derredor, esperando uma brechinha para ele entrar. E Ele sabe, conhece a fraqueza de cada um de nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o ponto fraco, o que Ele faz, que se Ele ali somente soprar ali uma coisinha, eu vou cair. Ele não precisa nem agir. Ele não precisa nem fazer. Mas Ele só te dá aquele empurrãozinho e te mostra. Às vezes, Ele fala assim, olha ali. Ele fala com você no seu ouvido. Olha para aquela vitrine. E você vê aquilo que você gosta. Não, vou ter que entrar ali para ver. Eu vou ter que comprar. E aí, quando chega o final do mês, vai ter o dinheiro para ir lá pagar? Vai ter o dinheiro para ir lá, né? Realizar os seus desejos ali, porque a boca vai ser a primeira, porque eu falo que nós somos filmados por todos os lados, aonde nós passamos. Nós somos filmados, nós somos vigiados. Satanás, ele fica ali, ó, doido para nós dar uma brechinha. E eu falei com o Senhor, a igreja, a partir do dia daquele culto que teve aqui, eu falei, Senhor, eu quero ser diferente. Às vezes as pessoas, mas você quer aparecer? Não quero, não. Deus conhece o meu coração e sabe o que eu estou falando. Eu não sou hipócrita de mentir para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero ser diferente. E ontem o Senhor falou poderosamente comigo. O pastor falou comigo assim, que quinta-feira passada era para mim ter ido para Muriaé, mas como teve aquele chuvão, não deu para a gente ir. O pastor ontem falou assim, olha, nós vamos para Muriaé. E eu estava dando uma crise atrás da outra, de muita tosse, eu sou muito alérgica. E eu pensei assim, não, pastor, eu não vou não, porque eu estou muito alérgica, eu não vou dar para ir. Na hora, o Espírito Santo de Deus me corrigiu. E Ele falou comigo assim, se fosse para você ir trabalhar, você não ia, do jeito que você está. Porque você tem a obrigação com o homem. E aonde está seu compromisso comigo? Se fosse para você trabalhar, você não estaria lá? E por que para minha casa fica colocando obstáculo? Hoje eu não posso, porque eu tenho que fazer janta, eu não posso, porque eu estou gripada, eu não posso, está vindo chuva. E se Jesus voltar também, nós não vamos poder subir para o céu. E ali Deus falou comigo. E Deus é tão fiel, que quando nós chegamos lá em Muriaé, Deus ainda me corrigiu de novo. E falou comigo assim, filha, olha para dentro da igreja agora e conta quantas pessoas tem aí. Tinha exatamente o tanto de pessoas que eu dou aula. O tanto de pessoas que eu dou aula todos os dias, era o tanto de pessoas que Deus permitiu estar dentro da igreja ontem. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ministrei a palavra do jeito que Deus quis. E eu não tive uma crise de tosse. Eu fui e voltei para a honra e glória do Senhor. E se eu não tivesse obedecido ao Senhor, o que teria acontecido comigo? O Senhor falava para mim, igreja, e fala para você hoje. Faça um compromisso com Deus. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Para de colocar obstáculo.
para de colocar algo como impedimento. Porque tudo aquilo que foi impedimento, como ele fez na minha vida, ele vai tirar na sua. Às vezes, eu deixava de vir para a igreja. Não porque às vezes eu não queria. Porque eu ia correr atrás de arrumar as coisas lá no sítio. Fazer uma coisa aqui, buscar outra coisa ali. Aí dava a hora do culto, dava a hora da escola dominical. Eu não podia vir. E o Senhor falou comigo: filho, tem mais compromisso comigo. Tenha mais responsabilidade com a minha obra. Porque eu estou voltando. E se você não quer ficar, conserta. Faça a minha obra como eu te coloquei nas suas mãos. Então, igreja, eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como está a sua intimidade com Deus. Eu não sei como que você está vivendo para Deus. Mas não deixa o resto para Deus. Dá o primeiro lugar para Ele. Dá prioridade para Ele. Porque o Senhor falava comigo, quantas das vezes nós deixamos de ir para a casa do Senhor para ir para um aniversário, para ir para uma festa, para ir para tantas coisas. Aí na hora de ir para a casa dele está cansado, está desanimado. Não é assim, igreja? E o Senhor falava, ó, estou à porta, falta muito pouco. E o Senhor falava para mim, igreja, que às vezes eu falava assim, Senhor, eu não vou porque eu tenho que ficar com meu neto. Às vezes estava chovendo, alguma coisa. E o Senhor falou comigo, igreja. Eu estou pregando aquilo que eu vivi e que eu estou vivendo. Para trabalhar, você não deixa ele com o seu esposo, com a sua filha. Tantas coisas que eu deixo de fazer por causa de outra. O Senhor falava comigo, me corrigiu em cada detalhe. Em cada detalhe que eu tenho vivido. Daquele dia da festa dos jovens até hoje. E quando foi hoje? Eu tinha esquecido do compromisso que eu tinha feito há um tempo atrás. De estar trabalhando hoje num casamento e num batismo. Eu não sei se os irmãos conhecem, lá no sítio da Gislene. Lá no... aquele pessoal dos Alonsos. E daqui lá deve ser uns 12 quilômetros. Lá para lá do sítio da Bel Toledo. E era para mim ter parado mais cedo. E aquilo foi atrasando. E eu falei, Senhor, o meu compromisso, eu não posso quebrar meu compromisso. E ali eu fui trabalhando. Quando chegou 10:07, eu falei com ela, olha, eu sinto muito, mas eu tenho que ir embora. Porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu falei, nem que seja para mim chegar em casa, só trocar de roupa e ir para a casa do Senhor. Mas eu não vou colocar nada, nem dinheiro como obstáculo na minha vida com o Senhor mais. E ali eu saí de lá, era 10:07. Uns 5:07 mais ou menos que eu saí de lá de moto. Eu cheguei em casa, era 7:20 quando eu cheguei. E eu olhei e falei, 7:20, Senhor, não vai dar tempo nem de eu tomar banho. Porque eu não gosto de chegar no culto pela metade. Eu gosto de ver o que o Senhor está falando dentro da casa dele. Eu não gosto de perder a oportunidade de ouvir o que Deus trouxe para nós nessa noite. E eu falei, Senhor, eu vou para a tua glória, para a tua honra. E ali, igreja, eu só saí, só troquei de roupa. E falei, não importa se eu estou cheirando salgadinho. Mas eu vou fazer aquilo que eu fiz o compromisso com o Senhor. Porque às vezes nós colocamos isso como impedimento. Nós colocamos tudo na frente de Deus. E Deus está olhando para mim e para você nessa noite e falando, filho, se tem algo para consertar, conserta hoje. Pode ser sua última oportunidade. Pode ser seu último momento. Porque nós não sabemos o que vai ser daqui 5 minutos. Pode ser sua última chance. E o Senhor tem falado o que nós temos feito com as nossas famílias, com nossos filhos, esposos, nossos pais, com a nossa família, com a nossa igreja. Porque não adianta nós estar dentro da igreja e olhar torto para o irmão. Não adianta nós estar dentro da igreja e achar que o irmão
quer ser mandão, quer ser isso, quer ser aquilo. Nós temos que sair da nossa casa e vir para a casa do Senhor para adorar Ele. O que o irmão faz ou deixa de fazer não é problema nosso. É ele com Deus. Porque quando nós entramos dali para dentro, nós temos que estar ligados no céu. Nós temos que estar ligados na palavra do Senhor, que as pessoas não estão dando crédito mais àquilo que Deus está falando. E depois fala, eu não sabia que era assim. E depois vai chegar aquele grande dia, que nós vamos falar, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso e aquilo. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Olha, igreja, como vai ser, isso vai ser triste. Imagina eu face a face com o Senhor e o Senhor ali me rejeitar como eu estou rejeitando Ele hoje. Me negar como eu estou negando Ele hoje. Se eu sinto que vai ser triste, imagina Deus olhando para a terra hoje e ver a posição que nós estamos diante dEle. Como está o coração de Deus? Como está o coração de Deus? Porque nós não queremos abrir mão de nada, de bens materiais, de mudança, por causa do Senhor. O Senhor está falando para mim e para você, você não muda. Será que eu já teve encontro com Deus aqui? Você já teve um encontro com Deus? Você já se entregou para Deus? Já se arrependeu para Deus? Porque tem coisas que precisam ser mudadas. Tem coisas que nós faz que tem que ser mudada. Nós temos que abrir mão, porque não está agradando ao Senhor. Eu falo, igreja, eu louvo a Deus, porque eu tive uma grande libertação sobre esses bens materiais. Porque uma coisa que eu falo para os irmãos, eu achava que eu não ia conseguir, é tirar minhas xícaras. E eu consegui, para a honra e glória do Senhor. E para glorificar o nome santo do Senhor, confesso, irmãos, que foi o que eu falei com o Senhor. Qualquer dia desse eu vou fazer um café na tarde, quero que as irmãs vá lá, porque vai ter todas as xícaras. Eu não quero deixar nenhuma, vai ser todas usadas. Para ver se o meu coração foi realmente liberto por aquilo. Porque eu só vou saber o dia que eu pegar elas e colocar ali e ver uma delas caindo no chão e sendo quebrada. É assim que Deus faz. E eu louvo a Deus, porque eu não sinto mais dentro de mim aquilo que eu sentia. Hoje eu olho para elas, eu gosto, que é uma coisa que eu gosto muito de coisas antigas, esses modelinhos, mas eu já não sinto aquilo que eu sentia. E foi através do dia que eu falei com o Senhor, Senhor, me volta ao primeiro amor. Faz eu fazer a obra como eu fazia antes. E às vezes, para isso, eu preciso ser liberta de alguma coisa que está me prendendo. O que que te prende de fazer a obra do Senhor? O que que te prende de se entregar para o Senhor? Isso aí é coisas que cada um de nós temos que falar com Deus. Não adianta eu falar, irmã, você tem que tirar isso, você tem que mudar suas vestes, você tem que ser desse jeito ou daquele jeito. Isso é você e Deus. É você, o Espírito Santo de Deus vai tocar em você e te falar, filha, isso aqui me impede de eu entrar e fazer morada. Então, igreja, a palavra que eu deixo para os irmãos hoje, aceite a correção do Senhor. Sejam sábios, sejam prudentes diante do Senhor. Renova a sua aliança com o Senhor. Começa a pensar, a voltar e ver como que você era com Jesus, a sua intimidade, quando você aceitou Ele. Quando você viveu o primeiro amor. Será que resta um pouquinho ainda daquele primeiro amor aí dentro? Ainda tem um pouquinho daquele primeiro amor aí dentro de você? Pede a Deus para te renovar, para transformar, para tirar aquilo que impede de você fazer mais para o Senhor. Amém, igreja? Vamos colocar de pé.
Vamos estar orando ao Senhor. E você coloca diante do Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer ser nas mãos do Senhor, aquilo que você pretende fazer ao Senhor. Mas não seja hipócrita de pedir e na hora que Deus mandar tirar, você querer segurar, não. Abre o seu coração para Deus nessa noite. E eu creio, meu esposo ia adorar isso aqui, mas ele não está aqui, mas ele já viu que eu só libertei bastante. Meu testemunho dos maridos aqui agora, quem foi o que recebeu o primeiro banquete? Primeiro café da manhã, na mesa, arrumadinhos. Né? Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, né? Para a glória do Senhor. E que Deus possa abençoar cada uma de nós, né? E os homens também tem algo que tem que se entregar, né? Alguma coisa também, né? Amém, igreja. Deus, muito obrigado, Deus, pela tua presença aqui neste lugar. Jesus, eu te coloco diante de ti, Senhor, cada família, cada pessoa que entrou por essas portas. Pai, se tem algo que está aqui, alguém que está aqui, que é como eu era, Senhor, que o Senhor possa fazer na vida dela como o Senhor fez na minha, Senhor. Que haja mudança, transformação, renovo. Jesus, prepara os caminhos, Senhor, de cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, com toda sorte de bênçãos, para que nós possamos morar no céu. Jesus, que meu Pai, que o Senhor trabalhe de uma forma especial na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Toma o nosso deitar, o nosso levantar nas tuas mãos. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que tem orado por nós. Jesus, assim eu te coloco diante do Senhor. O meu dia, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Assim, grande oportunidade.